São Francisco de Assis. Inspire-se. O que leva alguém a abandonar uma vida de luxo e privilégios para abraçar a pobreza e viver completamente dedicado a Deus? Hoje, vamos conhecer a história de São Francisco de Assis, um dos santos mais amados e inspiradores da Igreja. Ele renunciou às riquezas e poder, transformando-se em um verdadeiro ícone de humildade, simplicidade e amor à criação. Fique até o fim para descobrir como suas ações e ensinamentos continuam a impactar o mundo até hoje. No dia 4 de outubro, a Igreja celebra São Francisco de Assis, que entrou para a glória em 1226. São Francisco, chamado o Seráfico, grande fundador de ordens, nasceu em 1182, em Assis, na Itália. Pela vontade do pai, Francisco deveria se dedicar à carreira comercial. De temperamento alegre e folgazão, sentia em si um forte pendor para os prazeres do mundo. No entanto, a educação sólida que receberá e a profunda religiosidade fizeram-no evitar cuidadosamente as más companhias e, assim, preservar a inocência. Sempre grande amigo dos pobres, ele formulou o propósito de nunca despachar um indigente sem lhe dar uma esmola. Certa vez, um mendigo veio pedir-lhe ajuda quando Francisco estava muito ocupado. Não querendo ser interrompido, negou o auxílio. Grande foi seu arrependimento quando se lembrou do propósito que fizera. Imediatamente, largou o serviço, correu atrás do pobre e deu-lhe uma boa esmola. Nessa ocasião, fez o voto de nunca negar auxílio a um pobre que lhe pedisse. Um dia, não tendo como ajudar um mendigo, Francisco, resoluto, tirou um manto novo e trocou-o pelos farrapos do homem necessitado. Durante um passeio a cavalo, Francisco foi abordado por um leproso que lhe estendeu a mão pedindo esmola. Ele desceu do cavalo e deu ao leproso uma moeda. Ao ver a mão do doente, sentiu um arrepio de horror, mas, envergonhado, tomou a mão do leproso e beijou-a ternamente. Pouco a pouco, formou-se em Francisco o desejo de abandonar tudo o que era do mundo, procurar a solidão e entregar-se à oração. De um lado, sentia o impulso da graça e de outro, era chamado pelo mundo, pela família e pela sociedade. Ficou por muito tempo indeciso, sem saber por qual caminho seguir. Em fervorosas orações, pediu a Deus que o esclarecesse e guiasse. Finalmente, entendeu que deveria deixar o mundo. O primeiro a quem comunicou essa decisão foi o reitor da igreja de São Damião, pedindo que o aceitasse como companheiro, o que foi consentido. No entanto, seu pai, ao tomar conhecimento da decisão do filho, protestou violentamente contra tal ideia, chegando a maltratá-lo fisicamente. Obrigou-o, na presença do bispo de Assis, a renunciar a todos os bens. Francisco, prontamente, tirou as roupas e as entregou ao pai, dizendo: até este dia vos chamei pai. Agora poderei dizer com toda razão: Pai nosso, que estais nos céus, porque só nele coloquei minha única esperança. Diversas vezes, Deus mostrou a Francisco sua vontade com relação à sua vocação. Um dia, durante a missa, ele ouviu as palavras: e não deveis possuir nem ouro, nem prata, e não ter nas vossas cintas dinheiro como propriedade vossa, nem tampouco bolsa para o caminho, nem calçado, nem bordão. Mateus 10, 9, 10. Francisco compreendeu claramente que essa era a regra que Deus lhe dava para seguir. Ao final da missa, deu aos pobres o dinheiro que ainda possuía, tirou os sapatos, vestiu-se com um hábito grosseiro e cingiu-se com um áspero cordão. Decidido a viver em pobreza apostólica, começou a pregar a necessidade de penitência por onde passava. Seu apelo era tão eloquente que muitos pecadores se converteram e outros se ofereceram para acompanhá-lo nesse novo estilo de vida. O número de seguidores cresceu inesperadamente. Quando eram 12, Francisco os enviou para as aldeias e cidades, com a ordem de pregar penitência. Em vez de lhes dar dinheiro para a viagem, recomendou-lhes confiar na providência divina, citando as palavras do Salmo: entrega ao Senhor teus cuidados e ele te sustentará. Francisco deu a esses companheiros uma regra de vida que ele próprio compôs, e essa primeira regra foi aprovada pelo Papa Inocêncio III, em 1209. Após a aprovação da regra, Francisco voltou para Assis e fixou residência em uma casa pobre e abandonada próxima à igreja da Porciúncula. Lá viveu por muitos anos, entregue inteiramente a uma vida dedicada a Deus. Dessa casa, enviava seus companheiros como missionários da penitência e do desprezo ao mundo.
Recomendava-lhes o espírito de mortificação e desprezo pelas vaidades do mundo, dizendo: não vos incomodeis com o que pensam os homens, que vos desprezam como loucos e tolos. Pregai penitência em toda a simplicidade, confiando naquele que venceu o mundo pela humildade. Os beneditinos, proprietários da igreja e do terreno ao redor, ofereceram-nos a Francisco e seus companheiros para a construção de um pequeno convento. Francisco aceitou o presente com gratidão. Seu maior cuidado era dar aos companheiros uma sólida formação religiosa, como era necessário para homens destinados a serem instrumentos de Deus na salvação das almas. Francisco foi um exemplo perfeito de penitência. Ele raramente tomava alimentos cozidos, e, quando o fazia, estragava-lhes o gosto misturando cinzas ou água. Além dos 40 dias de jejum quaresmal, ele observava um outro jejum equivalente após a Epifania, jejuava também entre as festas de São Pedro e da Assunção de Nossa Senhora, e fazia jejuns quadragesimais nas festas de São Miguel e outros santos anjos. Seu leito era o chão, com uma pedra ou um toco como travesseiro, e seu hábito era de tecido grosseiro. Diariamente, submetia seu corpo a rigorosas flagelações para fazer penitência pelos pecados e precaver-se de futuras faltas, bem como para se defender de tentações impuras. Certa vez, ao ser acometido por fortes tentações contra a pureza, ele se revolveu na neve até perder a sensibilidade. A humildade de Francisco era tão grande quanto seu espírito de penitência. Não tolerava elogios e dizia: e não se deve louvar alguém enquanto não se conhece seu fim. Ninguém é mais ou menos do que é aos olhos de Deus. Quando lhe perguntaram sobre o conceito que tinha de si mesmo, ele respondeu: julgo que não há no mundo pecador mais indigno que eu. Continuou dizendo: se Deus, em sua misericórdia, tivesse dado ao homem mais perverso as graças que concedeu a mim, não duvideis que esse homem seria muito mais grato e piedoso do que eu. Foi também por humildade que Francisco se absteve de receber a ordenação sacerdotal, julgando-se indigno de ser sacerdote. Ele tratava os sacerdotes com o maior respeito e dizia: e se me encontrasse com um anjo e um sacerdote ao mesmo tempo, beijaria primeiro a mão do sacerdote, pois ele segura o corpo santíssimo de Jesus Cristo. Sobre a pobreza, que ele observava e exigia de seus seguidores, Francisco a chamava de senhora, rainha, mãe e esposa. Ele renunciou a toda sorte de propriedade e tinha prazer em nada possuir. A pobreza, dizia, é o caminho da salvação, o fundamento da humildade, a raiz da perfeição. Esse espírito de simplicidade e humildade deu a Francisco e seus seguidores tanto poder sobre as almas que grandes santos surgiram da ordem franciscana, dividida hoje em várias famílias monásticas. Francisco nos ensina a entregar-nos completamente a Deus, e é essa entrega que nos levará ao reino dos céus. Ao recordar, em seu leito de morte, uma obra de caridade que realizará ao beijar a mão de um leproso, Francisco encontrou grande consolo e paz. Esse gesto de caridade foi decisivo em sua vida, mostrando sua vocação, santidade e grandeza. Francisco entregou-se totalmente a Deus, e, em resposta, Deus o honrou imensamente. Sua personalidade encantava todas as camadas da sociedade. Papas, imperadores e reis o procuravam para pedir conselhos. Sua chegada a qualquer cidade ou povoado era celebrada como uma festa, e o povo o recebia em triunfo. Seu legado permanece vivo, inspirando multidões a seguirem o caminho da simplicidade, da humildade e do amor a Deus. Santos do Martirológio Romano. Hoje, celebramos no Egito, muitos santos mártires, entre eles os irmãos Marcos e Marciano, que testemunharam a fé em Cristo em 304. Em Damasco, recordamos o bispo mártir Pedro, acusado de ser cristão, os beduínos cortaram-lhe a língua, amputaram-lhe pés e mãos e crucificaram-no. 742. Em Paris a memória da Santa Virgem Áurea. 666. São Francisco de Assis, rogai por nós. Oração. Vinde, adoremos o Criador do Universo, que enriqueceu São Francisco de Assis com toda a riqueza de seu amor. Deus, que concedestes a São Francisco de Assis a graça de viver em perfeita humildade e amor por todas as criaturas, concedei-nos, por sua intercessão, seguir seus passos e construir a paz e o amor em nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.